Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui, do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, você sabe que toda a programação do SBA está via parabólica, simultaneamente está no Facebook, que é na internet, e a TV, Claro e NET TV passam a programação, veiculam a programação do SBA, do canal do Boi. E o programa este aqui, Mercado Futuro, você hoje pode entrar no site, eu sugiro que entre, é www.programamercadofuturo, tudo em letrinha pequena, .com.br, e ali no lado esquerdo você tem 5 links, só clicar lá que vai. Tem o YouTube, onde você vai ter esse programa que fica lá gravado lá. Depois tem o Facebook, depois tem o Twitter, Instagram e LinkedIn. O que você vai encontrar ali? Fotos, textos que eu escrevo, as viagens que eu faço, as entrevistas no YouTube e por aí vai. É só para você ficar melhor informado. Tem sempre boletins de um minuto e pouco, ou no Face ou no Twitter, e você fica mais informado, melhor informado. Bom, qual é a conversa de hoje? A conversa de hoje é o seguinte: eu não acredito muito em coincidências nessa altura do campeonato, mas é surpreendente que está acontecendo uma coisa que eu nunca tinha visto. Crises em vários países ao mesmo tempo, em vários países da América Latina. América Latina, aqui o Brasil faz parte, é o maior país da América Latina, uma crise generalizada. Chile, Bolívia, Colômbia agora. Bom, o Uruguai está tendo eleição aí, acho que foi ontem, ontem não, no domingo passado. Várias crises. A Argentina também teve um au ali. Enfim, de que maneira isso pode afetar? O que eu sei que é o iceberg que está do lado de fora, né? É que, por exemplo, o negócio da Argentina pode criar problemas aí nesse contrato, nesse acordo entre Mercosul, que a Argentina é o grande parceiro, né, um dos, e União Europeia. Mas para saber melhor o que isso pode acarretar, está aqui comigo o André Alírio de Oliveira. Ele é economista e cuida da questão de renda fixa da Nova Futura, corretora lá capitaneada pelo meu amigo Joaquim. Um abraço para o Joaquim. Boa tarde, André. Boa Muito obrigado tarde. da tua presença. Então, você está acompanhando esse negócio? O que isso significa, ou pode significar? Estou acompanhando. De fato, é uma crise que, como você falou, a América Latina está em ebulição, né? E cada país tem sua especificidade nessa crise, né? Acho que é uma coisa que a gente pode observar. Só que todos eles têm uma coisa em comum, que é a componente econômica que vem perpassando desde a crise de 2008. A crise de 2008, ela tem feito seus ajustes, cada economia da sua melhor forma possível, enfim. Entretanto, a questão social ela vem deixada um pouquinho de lado ao longo desse processo. Você tem um processo de ajuste da economia, aumento de produtividade, uma tentativa de aumento de produtividade, e tudo isso leva a você abrir mão um pouco do social, na parte assim emergencial, né? Na pós-crise. Tudo isso tem desembocado agora em fortes questionamentos sociais, assim, de movimentos de massa e que tem chamado muita atenção. De fato, é algo que pode ter diversos impactos para a gente. Já está tendo alguma medida, né, inicial, mas de fato é preocupante. Eu li recentemente, por exemplo, a crise na Argentina já deu uma pancada feia no Brasil. O Brasil é um grande Sim, exportador de sim, automóvel, da linha branca, né? Geladeira, essas coisas. Em relação ao ano passado, os argentinos compraram 12 bilhões. sim, Esse ano parece que só compraram 7 no exato. mesmo período. Isso. 5 bilhões é um bocado É de um dinheiro, né? bocado de dinheiro.
Isso porque a crise foi com o governo Macri, agora tem um novo Exatamente, governo. tem um novo governo. A Argentina tem um caso particular, né? É um grande parceiro nosso, é um sócio nosso no Mercosul, como você falou. Vem trocando de sinal de governo um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita ao longo desse processo pós-crise que eles é um pouco anterior ainda até a de 2008, né? E para a gente, os produtos que mais têm valor agregado são de parcerias que são próximas com países que são com o mesmo status nosso. E a Argentina, além de estar no mesmo nível que a gente, ela ainda tem um acordo comercial ainda mais forte através do Mercosul. Então, qualquer problema que dá social na Argentina já tem uma quebra das nossas exportações, sobretudo de alto valor agregado. A gente espera que, por exemplo, o novo governo que vai se formar tenha uma certa unidade, um mínimo, né, de cooperação com o Brasil e outros países aqui do Mercosul, para que isso não afete ainda mais do plano do Mercosul, porque, de fato, o Mercosul, a saída do Brasil do Mercosul, alguns estudos apontam que não é uma coisa que vai beneficiar a nossa economia. Então, é preocupante. É mesmo? Isso eu não conhecia. Quando se fala essa que é a questão. Você não é analista político, mas acho que a gente pode dar uns palpites aí. Sim. Na verdade, na América Latina está em que alguns grupos questionam o seguinte: o que se chama de direita é esse tipo de governo liberal, economia de mercado e tal. Exato. Todo mundo sabe, aqui ninguém é inocente, todo mundo sabe que o mercado sozinho não resolve todos os problemas, mas tem uma certa autonomia. Sim. E o pessoal que quer estatizar tudo, que é o Estado. Isso. Quando se coloca que os chilenos, por exemplo, estão irritados com os planos de saúde, com a Previdência e o diabo quatro, com aumento do metrô, que seja, os colombianos eu não sei bem porque eu não li nada porque que eles foram para a rua, mas a Bolívia, por exemplo, mandou o Evo Morales, se exilou no México. Sim. Temos o Uruguai, que teve eleições, a Argentina e tal. Será que o que está em questionamento são as formas e os regimes políticos, na tua opinião? Mas depois do intervalo, nós vamos para um pequeno intervalo. Converso com o André Alírio. O B eu não sei o que é, de Oliveira. O que é o B? Barbosa. Barbosa de Oliveira. Economista e operador de renda fixa da Nova Futura. A gente volta já, até já. Ok, programa Mercado Futuro. André Alírio Barbosa de Oliveira, cuida de renda fixa. Eu vou perguntar as coisas de renda fixa para ele. Porque agora está uma guerra do pós, pré, pi, pó, tá uma maluquice com a taxa de juros baixinha. Mas antes do intervalo eu tinha falado essa questão se era um negócio de regime. Na verdade, se você pegar o Brasil hoje, pelo menos o que os colunistas de política têm escrito, o Brasil tinha uma taxa de juros de 14,5%, está com 4,5% ou 5%? Sim. 5%. A inflação estava na meta lá de 4%, 5%, né? Isso, agora está abaixo. Está abaixo da meta, 2,5% e tal. Então, eu falei da inflação. O crescimento do PIB, eu não sei a Nova Futura como está trabalhando, mas o que eu tenho lido e que tem falado aqui, tem gente acreditando que o PIB brasileiro, o ano que vem, cresce mais de 2%. Isso. Ele está lá 4% negativo e por aí vai. Só para você ter uma ideia de como funciona um pouco o meu raciocínio, eu não acredito que o menor engula o maior. Eu acho que o Brasil tem motor para... Tudo bem, a Argentina é importante, tudo, mas o Brasil é maior, então ele tem capacidade de... Vai sofrer, mas vai seguir. Mas antes do intervalo eu tinha falado dessa questão de regime. Você não acha que escolher entre isso ou aquilo não acho. É uma necessidade social? É uma necessidade social. A democracia, ela tem uma resposta um pouco mais lenta que às vezes as pessoas pedem. Às vezes o mercado exige também uma dinâmica muito mais acelerada que a democracia permite.
E às vezes também as questões sociais demandam uma questão bem mais acelerada que a democracia permita também. Então, muitas vezes você tem um governo que tem um espectro mais à esquerda, tem políticas sociais, mas não consegue dar a resposta para tudo. Sobretudo quando você tem uma questão que é estrutural agora. A gente está passando por um problema de desemprego estrutural no mundo. Não é? A gente não sabe como que isso vai desembocar. Você tem uma série de agendas de transformação tecnológica, no campo também, no agronegócio. Eu acho que talvez uma lavoura que você tinha 100 pessoas, hoje você está trabalhando com 10. Isso existe na economia de um modo geral, no sistema financeiro também. Então isso, a gente teve um ajuste econômico num período em que, pós-crise, isso elevou o nosso nível de desemprego, só que agora para voltar, assim como no Brasil, como em outras economias, é um ritmo bem lento. E é um ritmo bem lento porque isso é estrutural. Muitas vezes você tem um governo com um espectro mais à esquerda que tende a querer estimular a economia, e é aquilo que a gente chama como um keynesiano, né, típico, ou você tem um mais liberal que pensa em que o mercado vai lá, vai estimular a economia e vai gerar empregos. Assim como você falou agora há pouco, a gente não é inocente a ponto de achar que nenhum nem outro sozinho vai resolver o problema. Então essas respostas mais lentas diante de um quadro como esse está gerando um quadro agora de maior ebulição, vamos assim dizer, né? De conturbação social, porque as pessoas exigem agora uma resposta. Assim como o mercado exigiu uma resposta do ponto de vista fiscal lá atrás, agora a questão do plano social, as pessoas estão indo nas ruas e exigir uma melhora na questão social também. Eu estou só pegando dados do Brasil, porque é o que eu tenho lido mais aí. Se você pegar esses dados que eu falei, de inflação, taxa de juros e crescimento do PIB, por exemplo, de setembro, acho que no último... setembro do ano passado, setembro desse ano, ou de janeiro desse ano, até outubro, foram criados formais, carteira assinada, carimbada e tal, 840 mil empregos. Exato. Tudo bem, pouco para 12 milhões e meio de desempregados, mas estão criando, melhor do que não criar, né? Correto. Melhor do que negativo, né? Pode ser que esse seja um fato do Brasil ainda não ter entrado nesse circuito, né? A gente não sabe, pode demorar uma semana, um ano, 10 anos, ou nunca acontecer aqui no Brasil. A gente tem uma dinâmica diferente social também. É um país maior, mais complexo. A gente tende a dar algumas respostas de autopreservação também, né? No sentido também de geração de emprego e um mínimo de social também. Então, cada país tem sua dinâmica. Pode ser que isso nunca aconteça no Brasil, pode ser que na semana que vem aconteça. Mas, de fato, talvez essa resposta, mesmo lenta, diante do quanto que a gente perdeu de emprego, de renda, possa fazer com que as pessoas aguardem um pouco a recuperação da economia. Entendeu? Pode ser esse fator. Você falou um negócio que eu deixei passar meio ligeiro, mas é muito sério. Quer dizer, nesse último fim de semana mesmo, manchei a capa de um dos principais jornais aí de economia, dizendo, o tema de capa é que emprego que vai ter daqui 10 anos. Exatamente. Ninguém sabe, né, cara? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você pega a maior empresa de táxi, não tem carro. Exato. Né? A maior rede de hotel não tem hotel. Exato. Enfim, e as coisas... Nessa reportagem mesmo tem uma das fotografias, é chocante, que é um escritório e 2 robozinhos japoneses, baixinho, 1,30 m, com a bandejinha levando café. Exato. Não é futuro, isso já existe. Já né? existe. São empregos a menos, né? É uma grande dificuldade. Você vê que muita Isso não é uma questão da América Latina, isso é uma questão do mundo. É estrutural, como a gente gosta de falar, né, na economia. Economista adora a palavra estrutural. Tem o estrutural e o factual. Exato. Então, assim, de fato, isso ninguém sabe onde é que vai dar. Por exemplo,
muita gente que perdeu emprego teve uma solução através de um Uber ou outro tipo de aplicativo de transporte, de mobilidade ou de entrega. Rappi, iFood. Exatamente. Então, assim, agora já está planejando e coisas já avançadas no sentido de você ter carros autônomos. A própria empresa que promove isso. Então, aquela pessoa que está ali trabalhando num automóvel com esses aplicativos de mobilidade pode perder aquilo ali para um carro autônomo em pouco espaço de tempo. Pouco tempo, não vai demorar muito. Não é muito. Não. Então, assim, é um desafio para a economia muito grande. A única questão que a gente pode, de repente, tentar aliviar um pouco é que, se a gente for olhar lá para trás um pouco, a gente gosta também de avaliar o que aconteceu nas experiências passadas, né? À medida que a gente foi aumentando muito a produtividade, a gente teve que dar uma resposta do ponto de vista social. Então, a construção dos estados de bem-estar social lá atrás, depois que o Fordismo foi implantado, que revolucionou o meio de produção, as fábricas, etc., precisava ter mão de obra, mercado consumidor. Então, assim, isso gerou o estado de bem-estar social. Então, foi um conjunto, exatamente, um conjunto de regras que foi até que surgiu, que suscitou aqui no Brasil a CLT, entre outros no mundo inteiro que isso aconteceu. Depois você passa por crise, vai ajustando isso, mas assim, lá atrás isso foi importante para que tenha também mercado consumidor. Hoje, qual a resposta que a gente vai dar a tanta automatização, não é? Então, assim, é um desafio o que vai acontecer, o que a gente vai fazer para dar uma resposta para que a gente mantenha minimamente assim, uma sociedade com lacunas sociais menores, né? Porque, de fato, a gente não sabe aonde isso vai desembocar. André, vamos a um outro intervalo, já voltamos para o último bloco. Eu converso com o economista André Lírio Barbosa de Oliveira. Ele é chefe de operações lá, o operador de renda fixa da Nova Futura Corretora. A gente volta já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Vai lá no site programamercadofuturo.com.br. O entrevistado é o economista da Nova Futura, André Alírio Barbosa de Oliveira. Estamos falando do que vem por aí, que a gente gostaria muito de saber. Mas no intervalo eu estava dizendo para o André que as revoluções passadas industriais, elas servem um pouco, não como exemplo, mas, por exemplo, eu tenho algumas regras, né? Uhum. Eu levei muito tempo para comprar um smartphone. Sim. Eu só comprei um smartphone porque eu mudei minha conta de banco e aí a gente falou, mas você tem que usar o aplicativo. E o meu telefone antigo, que era um piquetitico assim, ele só servia para falar, né? Tinha 2 GB, 2 qualquer coisa aí. Sim. Aí esse aqui não cabia o aplicativo do banco. Mas, por exemplo, eu tenho regras aqui, porque com esse aparelho você trabalha 24 horas, tá? Sim. Você não tem descanso. Sim. Então, por exemplo, eu levanto, tomo café, tomo banho, não abro esse negócio aqui, não ligo, deixo mudo. Porque senão você fica... Você não tem vida. Você vira escravo desse negócio, né? Isso. Então, no mundo novo, quer dizer, você vai ter ônibus sem motorista, carro sem motorista. Bom, assessorista de elevador já não tem faz muito tempo. Entregas via drone. Via drone. Por exemplo, se tivessem vivos hoje o Milton Friedman, o Keynes, né, que é os keynesianos, mesmo o John Kenneth Galbraith, acho que também já morreu, eles iam estar meio maluquinhos, porque as previsões dele, acho que nessa história foram tudo por mato, né? Eu acho que só o Schumpeter que iria... Só o Schumpeter. Mas essas grandes transformações, elas têm um certo padrão também, né? A gente passou por algumas crises onde você tinha foi diminuindo a produtividade das empresas, de modo geral, até chegar um momento que as empresas não tinham a resposta, não respondia com a expectativa que os mercados traçavam para ela, né? Para elas. Então você abre espaço para você ter
fraturas ali, né? Rupturas de paradigma tecnológico. Então, assim, a gente está passando por isso agora. A gente teve uma crise, essa crise foi dando uma resposta um pouco mais lenta, mas dando uma resposta em cima de novos paradigmas tecnológicos. Então, assim, tudo isso tem uma consequência, né? E a consequência que eu acho que maior é que a gente saiu de uma questão emergencial, que talvez a crise de 2008 pudesse ser muito mais grave do que o que realmente foi. Só que agora a gente precisa ter uma resposta também social, para que isso não afete até o que a gente já caminhou, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, tentativa de melhorar a questão fiscal dos governos, das economias de um modo geral. Tanto aqui quanto no Chile, que tem um espaço fiscal ainda e tal, dá para ter uma resposta, mas outras economias não, como a Argentina, que vai ser um desafio para eles também. Então, assim, caminhar a questão fiscal com a questão social, para que a gente não perca o que já foi feito ou aonde a gente já está do ponto de vista civilizatório, é importante. Então, eu tenho confiança que, assim como a gente teve algumas respostas do ponto de vista de melhoria da questão das economias e das empresas, eu acho que a gente vai conseguir também dar uma resposta do ponto de vista social, mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha, né? Isso, eu chamo fora da caixa. A questão que eu vejo é a seguinte, quer dizer, aqui no Brasil, quando você fala do lado econômico, né, tem uma coisa que economista todos concordam, né? Sim. O governo, o país, quer dizer, mas o governo não pode gastar mais do que arrecada. Quer dizer, isso é básico. É básico. O Brasil parece que está procurando ajeitar essas coisas. Exato. Que já é uma grande notícia. Sim. As notícias que eu vejo, por exemplo, do seu colega Roberto Campos Neto, eu fico super contente, porque eu já nem falava mais sobre o assunto. Sim. A lei do câmbio brasileiro, que é de Sim. 1902, sei lá de quando. Então, reformar isso já é um baita avanço. Sim. Eu não estou defendendo o governo, nada disso. Só que eu acho que as ideias, juntar município que não é sustentável, eu acho uma baita ideia. Quer dizer, o que eu quero dizer é isso, que economicamente eu acho que as ideias que estão sendo colocadas na mesa são necessárias e muito inteligentes. Sim. Você concorda comigo com isso? Você tem um conjunto de ideias ali do ponto de vista para você resolver a questão fiscal, né, do governo. Isso é importante, você diminuir a fragilidade fiscal que o governo tem e projetar um resultado melhor. E a gente estava numa projeção de um resultado fiscal um pouco mais agudo. Só que tudo tem um desafio, né, político. Aí o tempo político às vezes não responde quanto o mercado. É a tal democracia. Tem que discutir. Exato. E discussão de redução de municípios em período que vamos ter eleição municipal próxima, né? É um pouco difícil, mas o sinal que o governo dá é um sinal de que está em busca de resolver as questões fiscais, de minimizar os déficits que a gente teve fiscal e tudo mais. É uma direção correta. O desafio no contexto daquilo que a gente está conversando agora é que isso se reflita em melhoria também do ponto de vista social, para que a gente não se depare com dificuldade como essas outras economias estão passando. Embora a nossa dinâmica seja muito diferente. Eu acho que quando eu penso em 2020, que já está aí, eu acho que talvez nós que vamos no mercado, enfim, a gente vai sentir alguma melhora. Porque com a taxa de juros tão baixa, com a inflação tão baixa, eu acho que as pessoas, a grande população, acho que vai sentir alguma melhoria. Número de empregos, não sei. Sim. Talvez. Eu acho que aí vem de outras correntes de economia, né? E as agências também de classificação de risco, eles sempre batem uma coisa que realmente muda tudo, né? Se a gente cresce de forma um pouco mais acelerada, tudo se resolve, independente do espectro que você esteja, né? Tem que crescer de forma acelerada, mas sustentável.
A gente está contratando aí um crescimento esse ano para algo próximo de 1%, como você falou, vem melhorando, é um pouco paulatino ainda, né? E para o ano que vem algo próximo de 2, 2,5%, também é uma melhora do ambiente que estávamos, né? O desafio é que isso também seja sustentável do ponto de vista social, né? Se a resposta vai ser tão rápida assim a ponto de não fragilizar melhor crescer, nossa condição. melhor crescer 2% ao ano, Sim, não crescer 8% num ano e menos 5% no outro. com né? certeza. Devagarinho, e de forma mas sustentável. sustentável, que vai ser bom para todo mundo. Com certeza. André, muito obrigado, nosso tempo acabou. Prazer em conhecê-lo, Prazer. gostei da conversa. Vamos marcar outros bate-papos. Não perguntei da renda fixa no ar, pergunto fora do ar. Depois eu conto para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima conversa. Até a próxima. Obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo.